A paz do Senhor, eu sou Maria Paiva. Bom, tô aqui gravando mais um áudio, desde já alertar em um barulhozinho, devido às crianças, né, que fazem muita zoada, principalmente quando eu vou começar a fazer assim os áudios, aí é que elas fazem zoada mesmo, mas aí é o jeito assim mesmo, né. Bom, eu já fiz vários áudios, já perdi a conta de quantos áudios eu fiz explicando o assunto de imagem. Por que Deus manda fazer imagem no Antigo Testamento? Porque no Novo não tem, porque no Novo ele não manda fazer. Cada vez que a gente discute esse assunto em debate, visto que nós vivemos muito em debate, né, nós percebemos que vai surgindo muitas desculpas, como sempre desculpas esfarrapadas, que não faz sentido, né? Mas há uma diferença entre imagem de santo e imagem de Deus, né? Quando na verdade aquilo que fazem não existe nenhum fundamento bíblico que defenda, aí lá vem as outras heresias de que nem tudo está nas escrituras e aquilo outro, né? Então a gente vai aos poucos vendo as novas desculpas que vão surgindo da parte deles para as abominações deles, né? Primeiro de tudo, que imagem e ídolo não é o mesmo, que deuses e santos não é o mesmo, quando na verdade não sabe nem o que é santo, porque se a gente for fazer imagem de quem é considerado santo nas escrituras, se uma cidade tiver 1000 pessoas que creem em Jesus Cristo, que invocam o nome de Jesus Cristo, né, teremos que fazer mais dos 1000, porque as escrituras diz, o próprio São Paulo diz que ser santo é aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, que andam em santidade, aí são chamados santos, né? Então, se uma cidade existe 1000 que andam em santidade, levam o nome de Jesus, então teríamos que fazer imagem de cada um deles, né? E andar com eles nos ombros, para você ver como já começa eu aí, eles não sabem nem o que é santo, né? Para eles, santo é só quem morre e é beatificado, o que não tem nenhum fundamento bíblico, né? Porque os profetas que viveram, os apóstolos que viveram, eles não passaram a ser santos só depois que morreram e foram beatificados pelo tempo, não. Eles já eram santos quando eles foram chamados, quando eles foram capacitados por Deus para uma missão. Eles se tornaram santos. Abraão se tornou santo quando ele morreu, não. Abraão se tornou santo quando o Senhor o chamou, o tirou da terra dos caldeus e o pôs como pai da nação de Israel. Ele se tornou santo foi aí, né? Foi em vida. O que, pelo visto, ele se esquece dessas partes. Como da Bíblia inteira ele se esquece, né? Sem falar que eles não sabem nem diferenciar uma coisa da outra. Eles não sabem nem sequer diferenciar a antiga aliança da nova aliança, né? Jesus veio, fez ali por meio do seu sangue a nova aliança entre Deus e os homens, e ele ainda vive a antiga aliança, dizendo que crê em Jesus Cristo. É como os judeus. Os judeus que não creem em Jesus Cristo, eles fazem sacrifício pelos pecados, né? Eles guardam, sabe, tudo aquilo que foi mudado da lei para a graça, eles seguem, porque não creem em Jesus Cristo, assim são eles. Tudo que é da antiga aliança, né, a qual o Senhor veio, cumpriu toda a lei e mudou a lei em graça, eles seguem a lei, e dizendo que segue a graça, né? Como as próprias imagens que era feito no Antigo Testamento, faz parte da antiga aliança, o qual eles não sabem nem qual é o objetivo das imagens, né? E querem fazer do mesmo jeito, o que também não é do mesmo jeito, porque as imagens que ele faz não é encontrado nem nos 73 livros da Bíblia deles. Pode pedir para eles pegar e mostrar ali as imagens deles. As pessoas fazendo o que eles fazem, que ele não vai mostrar porque não tem. Né? Então vamos ler aqui uma passagem para nós meditar mais nesse assunto, explicar mais um pouquinho. Né? Vamos ler aqui Josué 24, 23 e 24. Bom, disse assim Josué ao povo. Josué foi o sucessor de Moisés. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. Josué 24, 23 e 24, né? Os costumes que nós vemos hoje é o mesmo costume dos israelitas que queriam seguir o paganismo, né? Como houve na época de Moisés, muito antes, e aqui eles estavam deixando de dar
a Deus aquilo que era de Deus, para pegar aquilo que era de Deus e dar as imagens que os povos pagãos faziam, que Deus é justamente isso. Deus não é só Moloque, não é só Baal, Deus é todo aquele que a pessoa tira aquilo que pertence a Deus e dá a ele. Até uma pessoa que você deixa de louvar a Deus para louvar aquela pessoa, ela se torna um ídolo, ela se torna um Deus. Nem por isso ela é Baal, nem por isso ela é Moloque, nem por isso ela é Astarote, que para ele Deus é só Baal, é só Astarote, é só Moloque, não. Né? Um Deus se torna Deus quando você pega aquilo que é de Deus e dá aquilo dali, seja um objeto, seja uma pessoa, seja qualquer coisa. Não é necessariamente uma imagem de um Deus, do Moloque, de Astarote, como eles querem dizer, não. Né? Então, o povo, eles estavam o quê? Eles estavam deixando de louvar o Deus de Israel para louvar as imagens lá de escultura lá que os pagãos faziam. Fazer promessa, procissão e rezando. Né? Quando Josué viu aquela abominação, chamou eles e mandou eles escolher. Bora escolher aí a quem vocês querem servir. Vocês vão servir ao Deus de Israel ou vocês vão servir essas abominações? Se vocês for servir ao Deus de Israel, então lançai fora essas abominações, porque Deus não aceita essa maneira de vocês de servir. Se vocês querem servir as abominações, então pronto, deixai fora o Deus de Israel, porque ele não faz parte nisso. Né? Tanto que ele disse, vocês decidir por vocês, porque por mim eu já decidi, e por toda a minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? Agora vocês escolham a quem vocês vão servir. Se é o Deus de Israel ou se as abominações de vocês. Porque se vocês quiserem servir ao Deus de Israel, lançai fora as abominações de vocês. Porque o Senhor Deus de Israel não aceita essa maneira de vocês servir. Né? Então o povo disse, não, jamais deixaremos de servir ao Deus de Israel. Né? Se temos que lançar fora tudo isso para servir ao Senhor, lançaremos fora e serviremos só ao Senhor, né? Que é o que eles não querem fazer hoje. Não precisa lançar fora, não precisa largar nada para servir a Deus. A gente pode levar tudo nas costas, todas as abominações do mundo e servir ao Deus de Israel. Quando naquela época já era pregado, já, né? O abrir mão das abominações do mundo, das coisas que os outros faziam, a santidade, né? A renúncia, né? Então, vamos focar aqui um pouco nessa passagem. Chega até a ser engraçado, eles pegam as imagens lá do Antigo Testamento, a serpente, olha que não tem nada a ver com as imagens deles. Cadê eles fazendo serpente e levando em procissão? Ah, mas Deus mandou fazer querubim, cadê eles fazendo os querubins e venerando? Se Deus mandou fazer a serpente, mandou fazer os querubins, não mandou fazer imagem de homem, de mulher, então por que eles não fazem imagem da serpente, dos querubins, da arca e veneram? Né? Porque não existe nenhuma passagem que Deus mande fazer imagem de homem, de mulher, de fazer procissão, promessas, coroações, isso, aquilo, outro. Você pode pedir para ele mostrar, como eu já tenho pedido. Mostra nos 73 livros da tua Bíblia. Pronto. Vamos pegar o pai Abraão. Abraão, o Senhor tirou das terras dos caldeus e pôs ele como pai da nação de Israel. Era um homem muito respeitado e até hoje ainda é um homem respeitado em Israel. Né? É tido como um dos maiores. E aí, cadê as imagens que o povo de Israel fizeram lá para o pai Abraão depois que ele morreu? Para fazer promessas, procissões, pedir intercessão dele, rezar ele, isso, aquilo, outro. Ele não era digno disso, não? Ele disse que é. Então, por que eles não faziam? Se era um costume do povo de Deus? Ou será que os israelitas que seguiam ali, os ensinamentos de Deus não eram de Deus? Mas você pode ver que eles não faziam isso. Por quê? Porque não é o costume do povo de Deus, é o costume pagão. Porque se fosse o costume do povo de Deus, os israelitas teriam feito imagem de pai Abraão, pedir intercessão dele, rezava ele, isso, aquilo, outro. Você já viu? Né? Pode deixar aí no comentário aí abaixo. Pode deixar a passagem aí. Uma só, Deus mandando algum profeta ou algum apóstolo fazendo imagem de homem e de mulher. Desafio você a mostrar nos 73 da sua Bíblia. E eu lhe garanto que não tem. Tinha, pode deixar aí no comentário. Porque até hoje ninguém mostrou. Que as imagens que eles mostram não tem nada a ver com imagem de homem e de mulher. Né? A serpente é fêmea, não é mulher. Né? Os querubins também são anjos, não são homem. Imagem de homem e de mulher não tem nada a ver. Né? Então eles pegam essas imagens, que é lá da antiga aliança, que você pode ver que não tem nada a ver com a nova aliança, Novo Testamento, que no Novo Testamento nem imagem falam, para justificar as abominações deles, né? Eles ainda comparam os querubins, né? Os querubins, que é mais bem explicado com o Salmo 115.
Tem boca, mas não falo, tem pé, mas não ando, né? Mas então Deus mandou fazer os querubins, por que eles não fazem os querubins? Quem é que vê eles fazendo querubim, a serpente, né? Para ele dizer que Deus mandou fazer. Deus mandou Moisés fazer. Deus mandou eles fazer hoje. Deus mandou os apóstolos fazer. Qual foi o apóstolo que Deus mandou fazer alguma imagem de escultura? Até hoje eu nunca vi nenhum. Né? Então não justifica. Ainda que eles fizessem uma arca, como a arca que Deus mandou Moisés fazer, e pusessem ali os querubins, eles ainda seriam desmentidos pela própria escritura. Porque a arca era apenas uma profecia do Senhor. O Senhor é a profecia viva se cumprindo. Não há necessidade de objeto. Todos os objetos utilizados no Antigo Testamento eram profecias que apontavam para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a profecia cumprida em vida, não é objeto, não é imagem, é o Deus vivo, é a profecia cumprida no meio do seu povo. Né? Ainda que eles pegassem os mesmos querubins e tentassem fazer do mesmo jeitinho que Moisés fez e arcas, ainda assim seria abominação. Ainda assim seria idolatria, porque o Senhor Deus disse que a arca que foi feita seria destruída e outra não mais seria feita no meio do seu povo. Então, ainda que eles fizessem, como hoje alguns fazem, a arca, e prestassem veneração, ela é idolatria, abominação. Porque a arca que foi feita foi destruída e o Senhor disse que não mais seria feita outra. Por quê? Porque a arca era apenas uma representação do Senhor Jesus. O Senhor fazia-se presente dentro da arca, como a profecia de que o Senhor se faria presente no meio do seu povo, porque o Senhor Jesus veio a Israel, o próprio Deus visitou Israel, como ele disse que visitava por meio da arca. Então o Senhor era o cumprimento. Né? Os israelitas representavam ali a adoração do povo de Deus a Deus. E os querubins representam as criaturas celestiais prestando veneração a Deus. Porque onde o Senhor mora, anjos que prestam veneração a Ele o tempo todo, adoração o tempo todo. Né? Então havia ali essa representação, o Senhor Deus, a sua criação adorando tanto os seres terrenos, que é os seres humanos, como o celestial. Os querubins representam esse ser celestial, né? Que o Senhor é adorado pelos querubins, pelos serafins, né? Então havia essa necessidade de representar ali o Senhor sendo adorado por todos, por toda a criação. Observe que onde o Senhor Jesus ele passava, não era só os santos, não era só os apóstolos que se curvavam diante do Senhor, não. Onde o Senhor passava, qualquer um se curvava diante dele, até os demônios se curvavam diante do Senhor. Né? Então, é o cumprimento da profecia, era apenas profecias que seriam cumpridas. Né? E eles não entendem isso, confundem, né, as coisas. Então você não encontra nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, Deus mandando fazer imagem de homem, de mulher, dizendo: louvem a eles, façam promessas, rezem, façam profissões, coroações. Não existe nenhuma passagem que fale nisso. Davi escreveu todo o livro de Salmos. Em tudo, não existe nenhuma passagem que Davi nos convida a rezar a Abraão, a Isaac e a Jacó. Não existe nenhuma passagem que Davi nos convide a louvar outro, a não ser o Deus vivo que está no céu. Né? Que é um Deus que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Não é um ser humano que morreu e está na sepultura, aguardando a vinda dele, não. Nós louvamos a um Deus vivo, não é um Deus que o corpo dele está lá na sepultura. Porque ainda que digo que o Senhor veio como um homem e morreu, mas ele ressuscitou, ele não está morto, ele não está enterrado. Então nós não louvamos a defunto. Né? Nós não rezamos a defunto, nós rezamos a um Deus vivo, como os profetas nos ensinou, como os apóstolos nos ensinou, né? Quantas passagens tem na Bíblia aqui de qualquer profeta ou apóstolo rezando a morto, pedindo intercessão? Não existe nenhum. Pode pedir para eles mostrar, que eles não vão mostrar, vão fugir. Que nem o diabo foge da cruz, assim eles fogem quando pede prova. Por quê? Porque aquilo que eles defendem, eles não podem provar. Né? Por quê? Porque não tem prova. Porque o que ele segue não está no Evangelho do Senhor, não está, né, na palavra do Senhor. Uma palavra
que eles têm o maior orgulho de abrir a boca para dizer que é insuficiente, né? A palavra que criou todas as coisas, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, como diz João. Em João 1, ele diz que é insuficiente. Jesus Cristo é a palavra e é insuficiente, né? Se ele é insuficiente e criou todas as coisas e faz todas as maravilhas, imagina se ele fosse suficiente, o que ele não faria, né? Então não tem nada a ver. Essas imagens fazem parte da antiga aliança, eram profecias. As profecias se cumpririam ali pelo meio do Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor mesmo relembrava que era profecia. Quando o Senhor falou a Nicodemos, o Senhor disse, olha, assim como a serpente foi levantada no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Jesus não disse eu era a serpente, Jesus disse, como foi feito com a serpente, é necessário que assim seja feito com o Filho do Homem. O Senhor dizia, aquilo que o Senhor Deus ele mostrou por meio da serpente, era o que se sucederia ao Filho do Homem. Era uma profecia, a profecia tinha que se cumprir, né? O Senhor Jesus dizia isso, ele não disse eu sou a imagem, fazer imagem, não. Aquilo que ocorreu, aquilo que foi mostrado ao povo tem que se cumprir. A serpente foi levantada, representando o Senhor sendo levantado sobre a cruz. E o Senhor disse, assim como foi anunciado, terá que se cumprir. O Filho do Homem terá que ser levantado sobre a cruz, como a serpente foi levantada sobre a arte, né? Então, eles, pelo visto, eles dizem que já leu Bíblia 6, 10 vezes na vida. E eu não sei de que adiantou essa leitura deles, né? Porque a gente não precisa ser doutor, não precisa ter diploma para ler uma Bíblia uma vez e entender o que ela diz, não. Basta orar a Deus e pedir entendimento. Eles fazem faculdade e tudo, lê a Bíblia 20 vezes. E é desmentido pela própria Bíblia que tem, dizendo que leu 20, 300 não sei quantas vezes e não adiantou de nada, né? Por quê? Porque aquilo que as escrituras diz que não devemos fazer, eles não só fazem como ensinam os outros a fazer. Ninguém precisa ser doutor, ninguém precisa conviver ali com os povos pagãos para saber que o que eles fazem é o mesmo que o povo pagão faz, né? E se eles dizem que isso não é idolatria, que isso não é paganismo, então eles estão se desmentindo a si mesmos. Por quê? Porque o povo pagão faz ali uma imagem de escultura, eles se curvam diante dela, eles rezam aquela imagem, eles fazem promessas e procissões com aquelas imagens. E os católicos, eles olham e dizem, olha, isso ali é pagão, porque, olha, ele está prestando ali adoração à imagem. Aí eles pegam, fazem uma imagem, eles fazem a mesma coisa que o povo pagão faz com aquela imagem, eles fazem. Assim como o povo pagão carrega as imagens dos deuses nos ombros, eles carregam as imagens do santo. Como o povo pagão reza ali a imagem que não tem vida, eles também rezam. Pede intercessão, o mesmo, né? Aí ele diz, não, nós estamos só venerando, nós não estamos adorando. Então eles vão ter que mudar o pensamento deles referente ao povo pagão. Eles vão ter que admitir que o povo pagão não é pagão e que eles não adoram as imagens deles. Eles só veneram porque tudo que o povo pagão faz com as imagens deles, eles também fazem. E ele diz que eles veneram e ele diz que o povo pagão são idólatras e são pagão, né? Então vão ter que mudar, né? Ou eles vão passar a se ver como idólatra e pagão, ou então eles vão passar a ver o povo pagão como o povo de Deus, que só venera as imagens deles. Ou um ou outro eles vão ter que fazer, porque se você for comparar, você não precisa ser doutor, fazer faculdade, né, para você ver que é a mesma coisa, não, né? Basta ter um pouquinho de inteligência, né? O que muitos que defendem isso não é por falta de inteligência, né? Porque basta ele ler as escrituras, e não precisa nem estudar o costume dos povos pagãos, não, basta ele ler as escrituras para ele ver que o que é feito com as imagens hoje era o mesmo que era feito naquele tempo e o Senhor abominava, né? Agora, por que ele defende isso? É porque ele não sabe, né? É porque eles amam defender? Não. É porque a maioria deles, eles têm o bolso muito bem cheio de dinheiro para defender o que eles defendem, né? Nós sabemos que hoje em dia muitas pessoas fundam igreja, seja de todos os âmbitos aqui, né? Católico ou evangélico, com o propósito de quê? De só ganhar dinheiro, de só encher o bolso. Então o objetivo dele é só esse. Eles não estão nem aí. Se tá pregando que é mentira, se tá levando as pessoas pro inferno, eles não estão nem aí. Eles estão indo junto e não estão nem aí. O importante deles é só ter dinheiro, curtir a vida, andar em carro, isso, aquilo outro. Vocês estão indo pro inferno depois, eles não estão nem aí. Então, se eles não ligam para a alma deles, pro destino deles, que dirá pro teu, né? Então tá aí, a explicação é essa daí.
Ninguém precisa estudar, fazer faculdade, teologia, para entender, não. Porque eu nunca fiz faculdade, nunca fiz teologia, né? E pelo que você pode ver, tá aí. Isso tudo aqui é tirado das escrituras, né? É só você o quê? Você, ó, antes de ler as escrituras, pedir entendimento ao Senhor Deus. Que à medida que você vai lendo o Espírito Santo, ele vai te ensinando, né? Ele diz que tudo que nós defendemos é pastor que diz, pois se tudo que eu defendesse fosse o pastor que me ensinasse, coitado de mim, eu não entraria em debate. Por quê? Porque o pastor não mora mais eu. O pastor não vem nem na minha casa. E quase nem na igreja eu não vou. Se eu só fosse dizer o que o pastor disse, então eu ia ficar muda. Né? Porque só é o pastor que ensina. Não, é o Senhor que ensina. É o Senhor Deus que está conosco. Tanto faz nós estar na igreja, tanto faz nós estar em casa. Nós podemos ler a Bíblia até debaixo de uma ponte, mas ele está lá ensinando a gente como é que é, dizendo como é que é. Né? Então é isso aí. O que ele não entende. Né? Só crê naquilo que os homens pregam. O que a Bíblia fala tá errado. O que os homens dizem que tá certo, né? Então tá aí mais uma explicaçãozinha sobre imagem, né? Combatendo as heresiazinhas dele, que eles contam num debatezinho desse que nós entra, que ele sai fugindo, que nem o diabo foge da cruz, com as 300.000 perguntas sem resposta. Depois ainda diz que protestante não sabe da razão da sua fé. Pois tá aí. Nós sabemos sim, né? Nós sabemos sim, por quê? Porque o Senhor é quem nos ensina, não é pastor não, é o Senhor Deus que nos ensina a dar razão da nossa fé, porque Ele é o Deus vivo que nós servimos, que nós oramos a Ele, que nós louvamos, é a Ele, que nós coroamos todos os dias com louvores, é a Ele. Então Ele nos ensina, porque Ele é fiel, né? Então tá aí, medita aí, fica na paz do Senhor Jesus. Amém.